recentemente 2 programas que foram especialmente dedicados à psicose. Um desses programas se voltou especialmente para abordar as formas amplas, as formas gerais da psicose. E o segundo programa dessa série, ele se concentrou exatamente sobre a paranoia e a esquizofrenia. Especialmente nesse programa sobre paranoia e esquizofrenia, eu mencionei que nós ainda teríamos um terceiro programa, que é este agora, que se inicia, um terceiro programa voltado especialmente para o tratamento das psicoses. Portanto, hoje eu gostaria de desenvolver alguns argumentos, algumas observações relativos exatamente a isto, ao tratamento possível das psicoses a partir da psicanálise. Nós temos, na atualidade, a meu ver, neste território, relacionado a esse assunto, alguns aspectos clínicos que são muito relevantes, que devem ser considerados, porque faz toda a diferença quanto ao tratamento, considerá-los ou não. Primeiramente, quanto a esses aspectos clínicos, ou seja, aspectos bem voltados para a prática, para a condução do tratamento, o primeiro aspecto que eu chamaria aqui bastante a atenção para ele é relativo a uma observação já desenvolvida por Freud em alguns de seus textos relativos à psicose. E em um dado momento destes textos, Freud vai nos dizer que o psicótico ele usualmente desenvolve formas próprias, de lidar com aquilo que se passa com ele. Ou seja, os psicóticos desenvolvem, por assim dizer, formas autônomas de tratamento. E, especialmente, um modo de lidar com o que se passa, com todo aquele excesso e, às vezes, com todo o desnorteamento que se passa com ele próprio, um modo de lidar com esta circunstância, muito bem demarcada, muito bem indicada por Freud, é exatamente por meio do delírio. Ou seja, Freud nos propõe, e esta proposta ela tem um alcance clínico considerável e vai, curiosamente, na contramão de muito do que se pensa acerca, por exemplo, no campo da psicopatologia e no campo da psiquiatria, muito do que se pensa acerca da psicose. Freud vai nos propor que o delírio é uma tentativa de cura. O delírio, o trabalho do delírio é um trabalho que vai na direção de se reerguer, de se edificar aquilo que ruiu, a partir, por exemplo, do surto. Esta observação de Freud ela é muito interessante, ela, como eu disse, ela tem um alcance clínico considerável, porque Freud está nos dizendo que o delírio ele não deve ser tomado como um sintoma qualquer da psicose. Ou seja, o delírio, diferente de outras circunstâncias que se passam com o sujeito psicótico, o delírio é exatamente o caminho por onde, e aí nós podemos ter sucesso ou insucesso, mas é o caminho por onde o sujeito se volta para um trabalho de reedificação. Um tanto quanto homólogo ao que seria, por exemplo, o sintoma para a neurose. Da mesma forma que o sintoma no neurótico, por mais que ele possa ser perturbador, por mais que ele possa ser dificultador da vida, do dia a dia, dependendo do sintoma, isso ocorre. Do mesmo modo que o sintoma ele tem uma função na neurose, ele tem uma função de amarração, ele tem uma função de costura. O delírio, por sua vez, de maneira homóloga na psicose, o delírio, portanto, ele tem uma função de sustentação. Busca-se, por meio do delírio, como eu disse, recosturar, fechar uma brecha que se abriu. Nesse sentido, a partir do momento que Freud nos propõe essa formulação bem interessante, ele começa já a nos apontar que o próprio sujeito na psicose, ele vai, de certa forma, buscar saídas, buscar vias de estabilização por ele próprio quanto àquilo que se passa. Não é? Essa é a primeira grande observação clínica que é importante manter ao nosso lado para que nós venhamos a pensar no tratamento possível das psicoses. Uma segunda observação, bem demarcada também,
né, ela foi apresentada pelo psicanalista Jacques Lacan. Jacques Lacan vai propor que o psicanalista ele não deve recuar diante da psicose. É uma formulação bem interessante. Não me parece que com essa formulação Lacan esteja dizendo que todo psicanalista deva atender pacientes psicóticos. Não é a mesma coisa. Porque ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, a meu ver, que a clínica psicanalítica como um todo, né, tem algo nela que obtém, né, instruções, obtém clareamentos a partir da prática, a partir da problemática trazida pelos psicóticos. Então, o que está em jogo na psicose, né, é fundamental para se compreender, para se elucidar boa parte do que se passa na prática analítica. Por exemplo, essa tentativa de buscar saídas, soluções, esse tratamento do excesso, como Freud ressalta, que se dá pela via do delírio na psicose. Então, nesse sentido, Lacan vai nos dizer, vai nos convidar, né, a não recuarmos diante da psicose. E é exatamente aí, né, em meio a essa perspectiva, que no meio dos anos 50 do século passado, em um seminário especialmente voltado para o tema das psicoses, Lacan vai propor a figura do secretário do alienado. Ele vai nos dizer que o analista, diante da psicose, ele deve ele deve se posicionar como o secretário do alienado. Essa formulação, a meu ver, ela tem íntima relação com aquilo que Freud nos disse antes, né? O delírio é uma tentativa de cura, ou seja, o psicótico ele tem condições de trazer, de propor por ele próprio um caminho, né, que lhe aponte uma possível estabilização, né, do que se passa com ele. Secretário do alienado é a figura que Lacan propõe, não é uma formulação proposta originalmente por ele, essa formulação vem da psiquiatria francesa do século XIX, especialmente do Forret, que é um psiquiatra. Lacan vai até Forret, retira de lá essa expressão, essa formulação, dá a ela um novo tom e começa a nos indicar um possível posicionamento do analista diante da psicose. O analista deve secretariar. Ele tem um papel mais coadjuvante do que protagonista. Exatamente por quê? Porque o sujeito traz com ele, ou pode trazer com ele, os elementos fundamentais para a estabilização do que se passa. Bem, essas formulações, né, que eu aqui citei, esse conjunto de formulações acerca da psicose, formulações que nos são oferecidas, né, por Freud e por Lacan, elas nos ajudam, nos auxiliam a que fiquemos atentos quanto ao que nós podemos pensar, podemos nomear de caminhos possíveis, né? Vias por onde o tratamento da psicose pode passar. E basicamente nós temos, né, se formos buscar uma visão um pouco mais sistemática e também um pouco mais sintética, nós podemos pensar em três grandes vias, três grandes caminhos, por onde, em alguma medida, o próprio trabalho, a poiesis do psicótico passa, mas também por onde o tratamento, né, pensando o analista nesta posição de secretário do alienado, por onde o tratamento pode buscar, né, privilegiadamente certos fluxos, né, certos caminhos. Então temos três grandes vias. Basicamente, o delírio é uma saída interessante e possível, depende de cada psicótico, depende do conjunto de, né, situações, de elementos, mas enquanto vetor, nós temos aqui o vetor do delírio, enquanto possibilidade, temos o caminho, portanto, da obra, e temos também bastante, né, interessante, muito diversificado esse caminho, e temos um caminho que também se apresenta, um caminho bastante problemático, mas é o caminho da passagem ao ato. Pois bem, o que nós podemos argumentar, ao menos introdutoriamente, acerca de cada um destes caminhos, acerca de cada uma destas vias possíveis? Quanto ao delírio, quando nós pensamos no delírio, localizamos o delírio na psicose, neste contexto freudiano, é importante considerar que o que está em jogo no delírio é a produção de sentido, não é? Então, o delírio, né,
pela via desta produção, pela via do que se passa, né, quanto ao campo do sentido, das formulações delirantes que tem a ver com sentido, nós podemos compreender que por esse caminho de produção de sentido, né, por meio, por exemplo, da palavra, mas eventualmente por meio da letra, por meio da escrita, temos também uma escrita delirante, a palavra delirante, o pensamento delirante, nós temos ali uma espécie de costura, nós temos ali o estabelecimento de uma borda quanto ao excesso, quanto ao gozo, por assim dizer, que invade o sujeito psicótico. Então, nesse sentido, sim, é que fica um pouco mais clara a função do delírio que eu mencionei antes. O delírio, né, ele funciona como espécie de borda, como espécie de barreira de contenção em relação àquilo que, na falta do delírio, poderia ser extremamente invasivo, mais do que já é, poderia ser despersonalizador, poderia ser dispersivo. O delírio, então, é uma via de possível concatenação, né, de ajuntamento daquilo que, do contrário, poderia estar extremamente pulverizado, não dando, portanto, não possibilitando, portanto, nenhuma estabilidade ao sujeito. Temos grandes exemplos, né, de construções delirantes, bem-sucedidas, pelo menos em alguma medida, nesse sentido que eu acabei de indicar. Em Freud mesmo encontramos um exemplo clássico, importante, que é o caso Schreber, né? Schreber, por meio da certeza delirante, que lhe dá uma estabilização, certeza delirante esta, que se concentrava na ideia, né? Mais que ideia, na certeza, sou mulher de Deus. Schreber é um homem, né? É um juiz atuante, né, no campo do direito, e ele, no seu longo percurso, ele constrói a formulação. O seu delírio passa por muitas transformações, mas tem um eixo que não se transforma, não se altera, e que é o fio condutor, uma espécie de fio de Ariadne, e que esse fio se encontra nessa formulação. Sou mulher de Deus. Então, há um delírio sofisticado, complexo, multifacetado, mas que, ao final das contas, em alguma medida, Schreber se estabiliza. Schreber contém o seu enlouquecimento, né, ao redor dessa cápsula, sou mulher de Deus. Aqui em Minas temos um exemplo sugestivo, né? Não estou dizendo que seja um caso estritamente psicose, mas há ali algo muito sugestivo e que vale a pena ser mais pensado, ser melhor visto. Por exemplo, a escrita, né, as ideias e o percurso de Antônio Montalvão, que no início dos anos 60, do século passado, toda essa construção, né, sugestivamente delirante, culmina na constituição de uma obra e também de uma cidade. Existe uma cidade que é fruto, né, desse percurso, e Montalvão argumenta que ele estava tomado pelo trabalho, que haveria de ser qual? Né? A construção de uma nova Troia. Então temos aqui uma construção bastante épica, um delírio, né, também multifacetado, épico, extremamente sofisticado e que culmina aí nessa interessante interseção entre delírio e obra. Para daí, né, falarmos um pouco mais estritamente da obra, com uma segunda grande via possível de saída, né, de estabilização para a psicose, temos que considerar que pela obra temos também aí verificamos igualmente esta interessante operação sobre o gozo, essa operação sobre o objeto. Ou seja, essa operação sobre aquilo que é extremamente excessivo, né, no caso da psicose, aquilo que é meio translocado. Então, nesse sentido, a obra é também o que faz, possivelmente, o que faz borda, o que estabelece uma costura, o que constrói um tecido que pode possibilitar uma nova geografia, uma contenção do que seria excessivo. Exemplos que são notórios para que nós possamos pensar e verificar mais palpavelmente esta possibilidade de estabilização que vem a ser a obra. Por exemplo, o profeta Gentileza, né, figura conhecida, emblemática, o profeta Gentileza no Rio de Janeiro. Então, seus estandartes, a sua escrita, né, a sua marca pela cidade, a sua própria presença, a sua própria figura, a construção da sua figura, parece-me que é ali uma obra em progresso, claramente uma obra em progresso.
Outro exemplo também muito emblemático, né? Temos exemplos emblemáticos e exemplos mais discretos, mas um outro emblemático, certamente, é Arthur Bispo do Rosário, que com suas cordas, com seus nós, com suas esculturas, tranças, suas próprias roupas, os chamados parangolês, né? Esse tecido, né? que ele faz e desfaz, certamente ali nós temos uma obra e o que a gente vê é uma tentativa de tessitura de um novo mundo, né? Arthur Bispo está tecendo e destecendo o sentido, e ao fazer isso ele está tecendo um próprio mundo possível a partir do surto. Um outro exemplo muito sugestivo, me parece, é a Casa da Flor, né? Um monumento que recebe muitos turistas no Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia, uma obra interessantíssima do Gabriel Joaquim dos Santos, que no início do século XX ele reúne uma série de elementos materiais, restos, o que hoje seria chamado sucatas. Talvez naquele tempo nem havia muito essa acepção. Ele reúne objetos, reúne restos, reúne dejetos, aquilo que parece não ter serventia, aquilo que deixou de ter uma certa funcionalidade, e transforma o objeto em uma outra coisa. E ele vai construindo literalmente uma casa a partir daquilo que seriam restos de outras casas, de outras construções, de pessoas, de trajetórias, mas que para ele, né, funciona como uma matéria-prima fundamental para a construção de uma nova morada, que obviamente é muito mais do que a construção de uma casa em si, mas ele construindo um novo lugar no mundo. Uma obra que lhe ocupou durante décadas e que, né, provavelmente tenha tido essa função de estabilização. Stamira, outro exemplo emblemático, já muito conhecido, né? Stamira e a manipulação, o metabolismo que ela realiza com o dejeto no lixão, né? Ela faz do lixo um objeto de sentido que lhe proporciona, também, ao que tudo indica, suportar o insuportável. É isso que o psicótico, pela via da obra, está posto a fazer, né? Buscando caminhos, buscando construções que lhe possibilitem suportar o insuportável. Aqui em Minas temos um exemplo também, uma pessoa já falecida, mas um exemplo muito interessante, notório, folclórico inclusive, a Sinhá Olímpia, em Ouro Preto, que nos anos 50 e 60 recebia os turistas, era uma figura tão visitada, né, tão vista em Ouro Preto quanto as igrejas barrocas, e que inspirou poetas, né? Caso do Drummond de Andrade, inspirou músicos, Milton Nascimento, há até um enredo de escola de samba, Deu a Louca no Barroco, né? Inspirados nessa figura extremamente interessante da Sinhá Olímpia, que também, com seus objetos, com os dejetos, que para ela não eram simplesmente dejetos, mas com os seus tecidos, as suas tranças e com as suas roupas, né? Ela acaba construindo cordões, né? Acaba construindo linhas, um fio e uma trama que acabam lhe dando uma certa estabilidade. E a terceira grande via, muito diferente dessas duas anteriores, que são vias que nós poderíamos pensar como edificantes, o delírio, em algumas proporções, e a obra também. Diferente dessas duas grandes vias, nós temos a terceira via, que é a passagem ao ato, né? É notório como que algumas passagens ao ato, ou seja, a agressão ao outro, ou a autoagressão, e os vários graus, né, dessas agressões, que podem culminar ou no assassinato ou no autoextermínio. Mas é notório como que no território da psicose esse ato ele é seguido, né, de uma visível pacificação. Há um aplacamento da angústia, há um aplacamento das ideias persecutórias, por exemplo, há um aplacamento, né, de toda essa inquietude pela qual o sujeito psicótico pode ser tomado. Como se pela passagem ao ato nós tivéssemos ali a extirpação do objeto, né, uma extirpação violenta, agressiva. A obra e o delírio são formas de, né, bordejar, né, o excesso. E pela passagem ao ato você tem uma extirpação do que os gregos chamavam, por exemplo, de cacum, né, a extirpação da dor, daquilo que causa mal.
Um exemplo muito conhecido, que foi bastante estudado por Foucault, o exemplo do século XIX, a primeira metade do século XIX, é o Pierre Rivière, né? Que degola sua mãe, sua irmã e seu irmão. Isso chama muito a atenção das autoridades. Alguns séculos depois, né, no século XX, Foucault se detém sobre esse percurso e como que esse percurso mobilizou uma série de discursos, como, né, o discurso científico, o discurso jurídico e o que seria um esboço também de opinião pública naquela época. Então nós temos ali uma via. Podemos pensar como exemplos de passagem ao ato, talvez alguns, não todos, mas alguns serial killers, né, que com esse golpeamento feito ao outro, ou eventualmente, né, o golpeamento também de si, como que podemos ver ali que, além, obviamente, tudo bem que tem ali o aspecto da crueldade, né, o aspecto ali que nos leva até a nos interrogarmos sobre os limites ou não do humano, mas clinicamente falando, temos ali também uma tentativa de tratamento de algo que é extremamente violento em relação ao sujeito e excessivo. Van Gogh, por exemplo, né, e o ato de cortar sua orelha, bastante sugestivo para que pensemos na figura da passagem ao ato como uma forma de se buscar uma solução diante de algo que lhe aflige. O filme, né, e a obra, mas basicamente o filme nos anos 80, muito interessante, Betty Blue, tem uma passagem onde se demarca bem uma circunstância que se demarca bem a passagem ao ato. Enfim, são exemplos também bastante notórios, mas o que a gente verifica é que a passagem ao ato, obviamente, é uma via que ela acaba ocorrendo quando as outras falham, não há outra saída, não há outro caminho, e do ponto de vista clínico nós temos que buscar circunstâncias favoráveis que retirem essa terceira via como uma via necessária, uma via, né, desejável, ou infelizmente como a única via que sobrou ao sujeito psicótico, né. Agora, isso tudo que eu estou dizendo, né, estas saídas da psicose, essas observações acerca da psicose, nós devemos conjugar essas observações todas com o manejo clínico, né, ou seja, com o campo prático, né, de atuação do analista. Ou seja, essas observações todas, elas são interessantes se nós soubermos articulá-las, depositá-las no território da prática psicanalítica, né? Eu não estou aqui interessado em fazer, por exemplo, uma leitura sociológica do que está em jogo na psicose, ou até uma explicação teórica da psicose. O fundamental é que a conceituação, que tem o seu lado teórico sim, mas que a conceituação ela resulte, de fato, em elementos, em táticas, em estratégias que são práticas, né? Então, quanto ao tratamento da psicose, é fundamental que a gente considere, pensemos em condições que criem situações favoráveis do ponto de vista transferencial, que possibilitem fundamentalmente a obra ou, em alguma medida também, o delírio. Há algo no delírio que pode ser desnorteante? Há algo no delírio que pode ser desorientador? Em alguma medida, sim. Mas temos que apostar que há ali algo que também é orientador, não é? E que contém, né, que tem como potencial conter, ou pelo menos adiar, deixar distante a passagem ao ato. Nesse sentido, que em se tratando do encontro com o sujeito psicótico, o analista e a clínica desse analista, né, há de ser inventiva. Temos que pensar num analista extremamente inventivo, num analista que busque elementos que favoreçam, né, a via da obra, a via, né, da construção delirante. Daí nós temos, né, em vários dispositivos hoje, inclusive do SUS, né, especializados no campo da saúde mental, nós temos, por exemplo, as oficinas, né, temos o centro de convivência, temos as oficinas, que são espaços interessantes para que haja essa vazão, né, e haja também uma certa produção, por assim dizer, controlada da obra e do delírio, dentro, né, controlada que eu digo é uma aposta de que ali nós tenhamos uma via estabilizadora. O acompanhamento terapêutico é uma prática também muito desenvolvida na Argentina e que nos últimos tempos vem também se desenvolvendo bastante aqui no Brasil. E também temos que considerar
né, que na medida em que o sujeito psicótico ele traz com ele possíveis elementos para a tessitura do que foi rompido, nós temos que pensar que a clínica psicanalítica na psicose é uma clínica não tão voltada para o território da interpretação, né? Um pouco diferente da neurose, ou bastante diferente. Porque, nesse sentido, o psicótico, ao estar envolvido com o seu delírio, ao estar envolvido com a sua poiesis, com a sua obra, ele está também envolvido num trabalho interpretativo. O delírio é uma grande interpretação. A obra é uma interpretação pelas mãos, uma interpretação tátil, uma interpretação pela pele, uma interpretação de impacto, né? Enquanto o delírio é uma interpretação no campo do juízo, no campo das palavras, no campo das ideias. Então, é importante que o secretário do alienado possibilite que o psicótico ele continue envolvido nesse trabalho de interpretação, né? Que lhe é bastante próprio. E, por fim, em um texto fundamental para abordar todo esse aspecto clínico da psicose, é o texto de Lacan chamado de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Notemos bem o título, de uma questão preliminar, ou seja, uma questão prévia, uma questão anterior a todo o tratamento possível. Não é exatamente cura, mas a todo o tratamento possível da psicose. Nesse texto, depois de várias formulações, no momento final desse texto, Lacan vai nos dizer de maneira bem contundente o que de fato decide, né, o que é decisório no tratamento da psicose é o manejo da transferência. Então, é criar um campo transferencial, estar atento ao campo transferencial, o analista por meio das suas presenças, das suas ausências, estar mais presente, mais próximo, ora mais distante, né, mais explícito, mais discreto, mas possibilitar nessa báscula, né, que ordena a sua própria implicação junto do paciente no campo transferencial, o analista possibilitar que, de fato, né, a produção do psicótico se dê e ele, por sua vez, né, esteja secretariando esta produção, né, apostando, portanto, numa estabilização possível, que passe, né, ora pela obra, ora pelo delírio e também pelas suas constantes interfaces. É isso aí.